Pai, não diferente do que fizemos há pouco, Senhor, adorando o Seu nome, nós queremos continuar nesse mesmo espírito de adoração, Senhor. Sabemos que a Sua palavra ela tem o poder de nos edificar, Senhor, de arrancar de nós aquilo que precisa ser tirado, de nos quebrantar, Deus. Que não seja apenas uma letra, Senhor, sendo falada, apenas mais um discurso, Senhor, mais uma mensagem que ouvimos, Pai, mas que o Teu Espírito esteja nela, Senhor. Em nome de Jesus, Deus. Que os nossos corações possam ser tomados daquilo que é Teu, Senhor. Que o Senhor tenha o governo desse lugar, Pai. Que o Senhor tenha o governo das nossas vidas. Que as nossas preocupações, as nossas distrações, as nossas ansiedades, aquilo que nos rouba daquilo que o Senhor quer fazer, Senhor, possa ficar ao lado de fora, Pai. Que nós estejamos certos de que o Senhor está nesse lugar, Deus. E de que onde o Senhor está, Deus, proezas acontecem, Pai. Nós queremos nos fiar nessa palavra, Senhor, de que Tu estás aqui conosco, Pai. Em nome de Jesus, Espírito Santo. Nós oramos por tudo que já aconteceu, Senhor, e por tudo que ainda há de vir, Senhor. Em nome de Jesus, Deus. Nós oramos assim, Pai. Amém. Queridos, abram sua Bíblia em Hebreus, capítulo 9. Quero usar esse texto como base daquilo que eu entendo que eu tenho que compartilhar com vocês, mas a gente vai andar por algumas histórias, por algumas coisas que aconteceram na Bíblia, que vão trazer solidificação, que vão trazer fundamento para aquilo que eu entendo que o Senhor está nos movendo. Hebreus 9, 27. E assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez, sem pecado, aos que o aguardam para a salvação. Deixa eu repetir o verso 27. E assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, e vindo depois disso o juízo. Eu sei que para a nossa fé, para aquilo que nós cremos, é muito óbvio essa afirmação que o autor de Hebreus faz. Ele fala assim, ao homem importa morrer uma só vez. Ou seja, nós não temos uma outra vida para se viver. Isso é a implicação direta do que o autor de Hebreus fala aqui. Na mesma medida que nós morremos uma só vez, automaticamente nós só temos uma vida para se viver aqui nessa terra. Não existe outras vidas em que a gente vai, como prega aí a doutrina espírita, em que a gente vai tendo um sistema de repescagem, Então a gente vai melhorando. Então se você é um ladrão nessa vida e você não conseguiu se converter e você sempre foi um ladrão e morre como um ladrão, então você tem que torcer para que você, na próxima vida que você venha, você veja como uma pessoa boa. Então é isso que a doutrina espírita prega, que na verdade nós vamos emancipando a cada vida que nós vamos tendo aqui na Terra até a gente conseguir chegar num alvo que seria aquilo que Cristo nos passou. E nós sabemos que isso é uma doutrina completamente mentirosa, completamente herética. Ela não revela a verdade daquilo que a palavra nos dá. Se eu achasse que eu tivesse uma oportunidade numa nova vida, eu estaria jogando aquilo que Jesus fez por mim. Por que eu precisaria de um Salvador nessa vida se eu vou ter uma outra vida para viver de novo? E nós só temos uma vida, querido. Nós só temos uma vida para a gente viver. Então isso que o autor de Hebreus fala aqui não é simplesmente apenas uma informação óbvia que ele deixa aqui. Eu creio de verdade que por detrás dessa passagem que ele simplesmente solta, ele está falando do sacrifício de Jesus, ele está falando daquilo que Jesus fez por nós, da salvação que ele nos trouxe, e ele de repente solta isso como um verso solto, e ele fala que aos homens está ordenado morrerem uma só vez e depois vindo disto
o juízo. E ao longo dessa semana eu fiquei meditando, né, não especificamente nesse verso, mas o Senhor começou a falar comigo, querido, ao longo desses dias a respeito de algo que nós fazemos muito, que todo mundo faz, né? Alguns em uma medida maior, outros menos, porque já conseguiram se livrar disso, ou já faz parte da natureza disso, mas algo que eu queria falar um pouquinho com vocês hoje a respeito de procrastinação. O que é a palavra procrastinação? Procrastinação é aquilo que nós precisamos fazer hoje, são as atitudes e as decisões que nós precisamos tomar no dia de hoje, né, ou num período muito próximo, mas que o tempo todo a gente adia. A gente vai deixando para depois. A gente não vai tomando as decisões que nós precisamos tomar porque nós temos um espírito que nos persegue, uma natureza que nos persegue de procrastinação. Nós fazemos isso em todas as medidas, né, das nossas vidas. Então tem coisas que o que a gente costuma chamar de o empurrar com a barriga, né? A gente usa esse termo, não, vamos deixar as coisas para depois, eu não preciso resolver isso agora. Para que eu preciso resolver essa situação agora? E eu não estou falando de pequenas escolhas que fazem no seu dia a dia. Não é especificamente disso que eu quero tratar com vocês, ainda que eu acredite que são as pequenas escolhas que nós vamos tomando ao longo do dia que vira uma soma, que somatiza aquilo que nós somos ao fim do dia, ou aquilo que nós somos enquanto nós estivermos acordados. Então tudo que eu escolhi desde a manhã, desde que eu abri os meus primeiros olhos, as escolhas e as atitudes que eu vim tomando, elas estabelecem aquilo que eu fiz ao longo do meu dia. Mas eu não queria tratar com vocês, queridos, sobre essas decisões pequenas, diárias que você toma, quase que automática, né? Pequenas atitudes que você precisa fazer ao longo do seu dia, que você já nem pensa mais nelas, porque elas já se tornaram parte da sua rotina, elas já se tornaram parte do seu dia. Mas eu queria falar de aquelas decisões, querido, que você sabe no seu espírito e no seu interior de coisas que você precisa fazer, ou de coisas que você precisa deixar de fazer, que são coisas às vezes que o Senhor já falou com você, são coisas que Deus já pediu para que você fizesse, são decisões que não dá mais para ser adiada, são atitudes que você precisa se comprometer a ser tomada no dia de hoje, mas você procrastina, você joga isso para frente, você adia isso, você vai empurrando com a barriga, como se algumas coisas fossem se resolver nas nossas vidas de um dia para o outro, como se alguns problemas que nós vivemos hoje, como se algumas situações que nós vivemos hoje, que não necessariamente nós sabemos das soluções, mas muitas vezes nós já sabemos o porquê nós estamos naquele buraco, e você sabe que o caminho que você precisa percorrer é o inverso para sair desses lugares, mas nós não fazemos isso, nós vamos deixando de lado, porque isso nos gera uma entrega, isso nos gera um custo, isso nos gera uma série de coisas. E eu posso levar isso para você, querido, em todas as áreas das nossas vidas. Se você conversar com cada um, você vai perceber que a maioria de nós tem coisas nas nossas vidas que estão sendo adiadas, que não estão sendo tomadas as decisões que nós entendemos que precisamos tomar, que nós não estamos sendo aquilo que nós entendemos que precisamos ser, não porque nós não temos luz e conhecimento para nos tornarmos isso, mas porque nós estamos adiando isso, porque afinal de contas nós não paramos para meditar e pensar de que importa o homem morrer uma só vez, de que você só tem uma vida para você viver com o seu Deus, você só tem uma vida para você ser pai, você só tem uma vida para ser marido, você só tem uma vida para ser um líder ou cumprir o propósito que Deus trouxe para que você cumprisse, mas nós vivemos a vida como se essas coisas não fossem uma verdade absoluta, como se a nossa vida não fosse acabar, ou como se ela não pudesse acabar de um dia para o outro, como se nós tivéssemos o controle e o governo das coisas e nós soubéssemos, ou tivéssemos a capacidade de controlar as coisas numa dimensão, como se fôssemos Deus.
Então não tem problema a gente empurrar um pouco para cá, não tem problema a gente adiar essas decisões para lá, porque afinal de contas, o dia de amanhã está aí, então eu corro para o dia de amanhã e ele vai resolver as coisas para mim. Só que não adianta, querido, tem coisas que não dá para a gente deixar para o dia de amanhã, porque às vezes o dia de amanhã vai ser tarde demais para você. A obediência que você precisa, querida, ela não pode ser mais adiada. O perdão não pode ser mais retido. O amor, ele tem que ser vivido hoje, não amanhã. Porque amanhã pode ser muito tarde para que você viva essas coisas. São oportunidades que Deus nos entrega no dia de hoje, com o conhecimento que temos hoje, com as decisões que precisamos tomar no dia de hoje. Mas nós procrastinamos, nós empurramos com a barriga. Porque achamos que de alguma forma na nossa cabeça essas coisas vão se resolver de forma natural e elas não vão se resolver. Porque o homem importa morrer uma só vez, querido. Eu quero que vocês abram a Bíblia e eu quero trazer para vocês algumas pessoas na Bíblia que sofreram por causa de procrastinação. Algumas pessoas que pagaram um preço muito alto porque elas empurraram as coisas com a barriga, elas não tomaram a decisão que elas precisavam tomar no momento em que elas tiveram a luz e a revelação de Deus, para que elas pudessem tomar isso. Abra a Bíblia em 1 Samuel, no capítulo 16. Primeira Samuel 16. Primeira Samuel 16, nós vamos ler a partir do verso 1. Disse o Senhor a Samuel: até quando terás pena de Saul, havendo-o eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche um cifre de azeite e vem, enviar-te-ei a Jessé o belemita, porque dentre os seus filhos me provide um rei. E eu quero que a gente coloque os nossos olhos, querido, no até quando de Deus, para aquilo que Deus fala para o profeta. Nós já conhecemos essa história. Ali, ainda que Saul continuasse no poder, ainda que ele fosse um rei estabelecido pelo Senhor, ele já tinha decaído da graça de Deus. Deus já o havia rejeitado. Saul já havia feito tudo aquilo que aos olhos do Senhor era o suficiente para que ele fosse reprovado diante do Senhor. Ainda que Saul reinasse por 40 anos, ainda que por 40 anos Saul reinasse, que foi o que de fato ele reinou, Deus vai até o profeta Samuel, do qual ele já havia falado: eu já me provi de um rei. E eu não sei, talvez Samuel gostasse de Saul, ou não quisesse voltar atrás, porque talvez dava muito trabalho para ele fazer o que ele precisava fazer. Mas a questão é que Deus vira para Saul e fala assim: até quando? Para Samuel e fala assim: até quando, Samuel, você vai ter pena de Saul? Pega lá, enche o chifre de azeite, vai na casa de Jessé o belemita, porque eu já me provi de um rei. Unja ele. Porque tem coisa, Samuel, que não dá para esperar. E na presciência de Deus, ele tinha que tratar Davi, ele tinha que formar Davi para que ele fosse um rei segundo o seu coração. E talvez Samuel estivesse esperando isso acontecer de alguma forma e Deus precisa chacoalhar quase que Samuel e falar assim: até quando você vai ter pena de Saul? Eu já o rejeitei, eu já o reprovei. Cumpre com o seu propósito, Samuel, vai lá até a casa de Jessé o belemita e o unja, porque eu já me provi de um rei. E esse texto ficou, sabe, me ecoando dentro de mim no até quando coisas que Deus olha para você e decisões que você precisa tomar hoje, das quais você já sabe, atitudes que você precisa parar de fazer, que Deus vai olhar do céu e falar assim: até quando? Até quando você vai ficar nisso? É o que Deus fala para Elias: meu filho, você está fazendo o que aí dentro? Até quando você vai ficar aí dentro dessa caverna? Porque tem coisas que não dá para ser para o dia de amanhã, querido, tem coisas que não dá. Tem coisas que Deus precisa que nós tomemos uma atitude hoje, porque a perda é nossa e não dele.
Deus não tem o que perder, querido. Quem tem o que perder é nós. Somos cada um de nós. Só que nós somos crente do tipo, eu fiquei pensando esses dias, sabe Eclesiastes capítulo 3, quando a gente fala que tudo tem um tempo para Deus, que tudo tem um tempo para as nossas vidas. Então a gente lê lá o que Salomão escreveu, que tem tempo de chorar, tem tempo de rir, tem tempo de plantar, tem tempo de colher, tem tempo de derribar, tem tempo de edificar, tem tempo de prantear, e ele fala tempo para todas as coisas, e tudo há um tempo sobre as nossas vidas. E isso é uma verdade da palavra? Sim, é uma verdade da Bíblia. Ela está ali. Só que essa verdade que a Bíblia fala a respeito de Eclesiastes no capítulo 3, ela só é verdade sobre nós, e nós só conseguimos desfrutar, talvez do descanso que isso possa gerar para nós, de quando nós estamos passando por alguma coisa, e você olhar e falar assim, ufa, eu estou talvez vivendo isso porque é o tempo de Deus sobre mim. Então talvez eu estou em escassez, porque é tempo de Deus. Talvez eu estou chorando porque é tempo de Deus. Talvez eu estou sofrendo porque é tempo de Deus. Só que às vezes Deus está olhando e falou assim, não é. Porque essa palavra ela só funciona quando o meu tempo está em sincronia com o dele. Se o meu tempo não estiver em sincronia com o de Deus, essa palavra não serve para nós. A gente quase que se afaga nela e descansa nela, como se tudo que estivesse acontecendo na nossa vida ocorre porque é o tempo do Senhor. E nem tudo é o tempo do Senhor. O tempo do Senhor já passou muito tempo. Só que por causa da sua procrastinação, por causa da sua indolência, da sua preguiça muitas vezes, seja ela espiritual ou prática na sua vida, a gente vai se assentando nisso, e as coisas vão se sedimentando na nossa vida, você vai até se acostumando com isso. Como se isso fosse o normal, como se o tempo de Deus para mudar as coisas nunca passasse. E a questão não é tempo ou não tempo de Deus, a questão é que essas coisas só estão acontecendo porque se empurrou com a barriga, se procrastinou, não tomou as decisões que Deus esperava que você tomasse para que o cenário mudasse. Então tá do jeito que tá, não por Deus, mas por nós, querido, pelas nossas escolhas, pelas nossas atitudes, por aquilo que nós fazemos. E não necessariamente porque é o tempo do Senhor sobre nós. Se for, glória a Deus, querido, é igual Jesus. O time de Jesus era tão certo com o de Deus, querido, que ele não tinha ponto sem nó. A autoridade de Jesus em cima do tempo de Deus era tão grande que as pessoas queriam matar Jesus, empurrarem do penhasco, elas não conseguiam. E ele falava assim, vocês não têm autoridade para isso, e ele se esquivava, e ele saía daquelas situações porque não era o tempo de Deus. Quando chegou o tempo de Deus, ele mesmo se entregou. Mas ele conseguiu viver e ter a autoridade para fazer essas coisas porque ele vivia naquilo que o Pai estava escrevendo para ele viver. Ele não empurrava as coisas. Então as pessoas a quem Jesus encontrou ao longo do caminho, ao longo da sua vida, do seu ministério, eu creio de verdade que foram pessoas que Deus colocou na vida dele, porque ele diz isso em João 17. Ele fala assim, aqueles que você me trouxe, Pai, aqueles que você me trouxe, eu os guardei. Ou seja, foi Deus quem trouxe essas pessoas para Deus, para Jesus. E ele soube fazer o que fez com a vida daquelas pessoas porque ele estava vivendo o tempo do Senhor. Ele não adiava essas decisões, ele não tinha sobre ele o vamos empurrar com a barriga porque amanhã a gente resolve isso. Ele não tinha tempo para isso, querido. Eu não sei se na cabeça de Jesus, ele sabia se do tempo do ministério dele se manifestar até a cruz, que foram 3 anos e meio, se ele sabia que ia ser só isso de tempo. Não sei se ele sabia, a Bíblia não fala a respeito disso. Só que eu sei que eu não vejo Jesus perdendo tempo. Porque ele não tinha, ele não ia voltar de novo para ser o cordeiro, querido. Ele precisava viver tudo aquilo que ele precisou viver como cordeiro, porque quando ele voltar agora ele vai ser outro. Ele vai ser um leão para nos buscar. Então não adianta a gente ficar se assentando em cima de um tempo de Deus como se essas coisas fossem se resolver de forma natural. Quase quando eu sempre prego, eu sempre falo de Zaqueu, eu sempre falo do jovem rico, porque eu creio de verdade, querido, que tem coisas nas nossas vidas que tem tempo determinado e tem validade para se cumprir. E se a gente perde isso, já era, nós perdemos. Não tem como você voltar atrás. Acabou.
A misericórdia de Deus vem para olhar e falar assim, ainda assim você não deixou de ser quem você era. Você continua sendo meu filho, mas aquilo que eu tinha para você não dá mais para a gente fazer. Porque era lá atrás, você não percebeu lá atrás o tempo da minha visitação. Você procrastinou lá atrás porque você achava que você ia ter tempo para resolver essas coisas e você não teve esse tempo para resolver essas coisas. E tiveram pessoas na Bíblia que teve esse tipo de sabedoria, de perceber isso. Olha para Zaqueu, querido. Um roubador, um defraudador. E a Bíblia fala que começa em Lucas no capítulo 19, se vocês quiserem abrir, fiquem à vontade, mas a Bíblia fala assim, ia Jesus atravessando Jericó. Jesus nem ia para ficar em Jericó, Jesus não tinha nada a ver com Jericó, Jesus nunca morou naquela cidade, Jesus não conhecia pessoas em Jericó, pelo menos não que a Bíblia me fala. Jesus atravessava aquela cidade, porque talvez ele entendia que ele tinha que ir para lá. E atravessando aquela cidade, ele viu um homem pequeno, de baixa estatura, um baixinho, em cima de um sicômoro, de uma árvore. E aí ele olha para Zaqueu e fala assim, Zaqueu, desce dessa árvore porque importa que eu vá dormir na sua casa hoje. Importa que eu repouse na sua casa hoje. E a Bíblia fala que depressa Zaqueu desceu daquilo lá, desceu daquela árvore e foi ter com Jesus. Depressa, ele na hora. E ele já veio na hora que ele encontrou Jesus, ele não perdeu tempo. Pensando no custo disso. Ele falou assim, Jesus, eu preciso te contar uma coisa, você vai dormir na minha casa, mas olha, eu defraudei muita gente, Jesus. Eu roubei muita gente e eu preciso dizer para o Senhor que eu preciso pagar 4 vezes todos aqueles que eu defraudei. E eu vou dar metade do meu dinheiro ainda. Você imaginou se Zaqueu olhasse para aquele momento e Jesus tivesse falado para ele, vamos lá dormir. E ele, deixa lá. Talvez ele passe outro dia aqui. Talvez ele atravesse Jericó outro dia e eu fale para ele que eu roubei tanta gente e que eu me arrependi e que eu preciso mudar. Não, querido, por quê? E graças a Deus que Zaqueu teve essa percepção e deixou isso registrado para nós. Porque se ele fizesse isso, querido, e Jesus fosse embora, Jesus ia embora, acabou. A oportunidade, a porta aberta que Deus havia dado para Zaqueu naquele momento. E a atitude que ele fez não só trouxe salvação para ele, mas como a Bíblia fala, hoje houve salvação nessa casa. Jesus declara isso para Zaqueu. E mais adiante, para mostrar para nós de como isso é verdade, é a história do jovem rico. Um homem que tinha todas as posses, que tinha muito mais conhecimento da palavra do que o Zaqueu, que era um publicano. Mas ele diante daquilo, ele olha, Jesus fala assim, você precisa vender tudo que você tem e me seguir. O que ele faz? Eu não, muita coisa. O custo é muito alto. E a Bíblia fala que ele vai embora triste. Você já imaginou? E eu não acredito que isso não possa ter acontecido, gente. Depois de dias, meses talvez, aquele cara se arrependeu. O jovem rico se arrependeu. Falei, cara, o que eu fiz? O Filho de Deus veio aqui, eu acreditava, ele chama Jesus dessa forma. Eu ouvi, as pessoas vieram me contar que ele morreu e ele ressuscitou, e eu tive um encontro com ele, e ele falou para eu seguir ele. Eu estava buscando a vida eterna, e ele era a vida eterna, e por causa de dinheiro, e por uma decisão que eu decidi empurrar, e que eu não queria tomar ali naquele momento, eu perdi. A oportunidade voltou para o jovem rico? Não. Ele pode ter virado um discípulo de Jesus? Pode. Jesus é misericordioso, é bondoso, usa da sua graça para nós. Amém, glória a Deus por isso, mas era para ele ser outra pessoa. Nós não saberíamos quem seria o jovem rico se ele aceitasse aquele convite, se ele não ficasse procrastinando a sua decisão, se ele não ficasse empurrando com a barriga aquelas decisões que ele precisava tomar. E para o jovem rico, o dia de amanhã foi tarde demais, querido. Se ele se arrependeu, ele perdeu essa oportunidade. O tempo de Deus era para ele ali naquele momento, naquela hora. A porta se abriu, da mesma forma que se abriu, se fechou rápido. Mas Deus não é um Deus de misericórdia? Sim. Mas se você continuar empurrando, querido, o que você precisa fazer, uma hora a porta vai se fechar. E Deus vai falar, me desculpa, querido. Você continua sendo quem você é, mas a porta se fechou, não dá mais.
Você não acredita que existem pessoas aí que deveriam ter cumprido tantos propósitos, mas por coisas tão pequenas não estão cumprindo isso? Quando a gente fala de saúde, por exemplo, a gente não se cuida, a gente não cuida do nosso corpo, não cuida da nossa vida. E às vezes Deus vai virar para a gente e falar, nossa, eu queria te levar para tantos lugares, para fazer tantas coisas. Mas como você sempre procrastinou a ideia de que você precisa mudar, são atitudes, querido, escolhas que a gente vai fazendo e a gente vai se assentando, e que eu preciso te dizer, querido, elas não vão se resolver sozinhas. Por isso que eu adoro a história de Abraão, querido. Abraão tinha uma série de defeitos. Ele desobedeceu a Deus, ele foi infiel algumas vezes, ele mentiu. Mas aquele homem era obediente de uma parte com Deus, que ele se entregava e ele acreditava quem Deus era e que Deus ia fazer coisas sobre a vida dele, que é o que Hebreus fala. Ele entregou o menino porque ele acreditava que, se possível fosse, Deus ia ressurgir aquele menino das cinzas. Deixa eu ler esse texto com vocês. Olha o que Deus diz. Depois dessas coisas, pôs Deus a Abraão à prova. Está em Gênesis 22. Ele disse a Abraão, e ele respondeu, eis-me aqui. Ele achou que Deus fosse falar, ó, você é abençoado. Ele falou, toma teu filho, teu único filho, a quem amas. Vai-te à terra de Moriá e oferece ali em holocausto, sobre um dos montes que eu te mostrarei. Ele falou, Deus ficou louco. Me deu esse menino, tanta loucura para fazer esse menino, agora está mandando eu matar ele. Aí a Bíblia diz assim, levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque seu filho, rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ele não esperou não, querido. De madrugada ele se levantou, e não era uma decisão fácil de se tomar. De todas as formas ele poderia ter falado assim, eu estou ficando louco, eu acho que eu não ouvi Deus. Eu acho que eu não ouvi, acho que era a minha cabeça, era, sei lá, qualquer coisa. Pô, Deus pediu para matar o filho dele. Esse homem, Deus não falou quando isso. Isso é o mais interessante disso. Deus não falou, vai amanhã para a terra de Moriá. Deus fala assim, pega o teu filho e vai para a terra de Moriá. É ele quem decide de madrugada. Não tem tempo. Deus falou com ele, no mesmo dia ele levanta de madrugada, pega os servos, o jumento e tchau, querido, eu vou obedecer a Deus. Porque tem obediência que não dá para ser adiada, querido. Obediência adiada é rebeldia. Tem certas decisões, querido, que implicam caráter, que não tem a ver com decisões fúteis e pequenas do seu dia, mas tem a ver com o tempo do Senhor. Que na maioria das vezes nós estamos adiando decisões e isso tem se tornado rebeldia diante dele. Isso tem tornado desobediência diante dele. Você lembra da igreja de Tiatira que fala? Oh, meu Deus, deixa eu ler esse texto. Capítulo 3 de Apocalipse. Ao anjo da igreja em Tiatira escreve, estas coisas diz o Filho de Deus que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. Quando ele fala assim é que deve vir juízo, irmão. Conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança, e as tuas últimas obras são mais numerosas do que as primeiras. Tenho, porém, contra ti que toleras essa mulher, Jezabel, que a si mesmo se declara profetiza. Não somente ensine, mas ainda seduz os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Verso 21, dê-lhe tempo para que se arrependesse, e ela todavia não quer se arrepender da sua prostituição. Eis que a prostro de cama, bem como em grande tribulação, os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Matarei os seus filhos e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e vos darei a cada um segundo as vossas obras. Dei-lhe tempo para que se arrependesse. Aí quando Deus vem em juízo, a gente fala, mas isso aqui é o Deus do Novo Testamento, querido, não é o Deus do que manda matar Amaleque com todo mundo que está lá, é o Jesus. Dê-lhe tempo para que se arrependesse, porque tem coisas que não dá para você deixar para o dia seguinte, cara. Tem coisas que você está empurrando com a sua barriga e que você está achando que vai resolver, e não vai resolver. Você precisa entender e ver a urgência disso. Você lembra da história de Ló? Eu sei que Deus chama Ló de homem justo, mas, poxa, eu olho às vezes a história dele e falo, cara, esse homem era fraco.
Os anjos vão lá na casa dele, faz tudo aquilo lá. Deus fala, eu vou destruir essa cidade. Deus, olha o Deus de misericórdia. E fez isso por causa de Abraão, creio eu. E fala assim, olha, pega tudo que é da sua família. Eu vou mandar fogo. Essa cidade aqui é ímpia, eu não quero mais olhar para esse lugar. Deus fala, eu vou destruir tudo. E olha o que a Bíblia fala. Está em Gênesis 19. Ao amanhecer, apertaram os anjos com Ló, ou seja, vamos Ló, em nome de Jesus, meu filho, se mexe, dizendo, levanta-te, toma tua mulher e tuas 2 filhas, que aqui se encontram, para que não pereças no castigo da cidade. Como, porém, se demorasse, pegaram-lhe os homens pela mão, a ele, a sua mulher e as 2 filhas, e sendo-lhe o Senhor misericórdia, o tiraram. Ele estava lá, sei lá, devia estar tomando um café, fazendo alguma coisa, chupando manga. E os anjos pegam ele e falam, vamos meu filho, para, se mexe, eu vou destruir a cidade, você não entendeu ainda que você vai morrer, se você ficar nesse lugar? Vamos, aí ele pega, o anjo pega, tira toda a família dele, e olha o que ele ainda fala. Sendo-lhe o Senhor misericordioso, o tiraram e o puseram para fora da cidade. E havendo-os levado fora, disse um deles, livra-te, salva a tua vida, não olhes para trás, nem pares em toda a campina. Aí que ele fala para Deus, pô Deus, vamos lá. Ele fala, assim não, Senhor meu. Você está brincando. Assim não, Senhor meu. Ele está exigindo, Deus está destruindo a cidade, os anjos estão indo lá, ele está se demorando e ainda ele quer negociar com Deus, quer entrar numa tratativa com Deus. Aí ele fala, eis que o teu servo achou mercê diante de ti, e engrandeceste a tua misericórdia, que me mostraste, salvando minha vida. Não posso escapar no monte, pois receio que o mal me apanhe e eu morra. Eis aí uma cidade perto para que eu possa fugir, e é pequena. Permita que eu fuja para lá, e nela viverá a minha alma. Só que, assim, o anjo fez isso com Ló, mas não necessariamente ele vai fazer. Na verdade, para mim, isso é uma exceção à regra. O anjo não vai pegar pela sua mão, cara. Pode ser que pegue, glória a Deus se ele pegar e te chacoalhar e te mexer e falar, vamos meu filho, para de fazer essas coisas, para de empurrar para a barriga, você já sabe quem que você precisa ser, você já sabe as decisões que você precisa tomar, você já sabe as suas desobediências, você já sabe as decisões, você já sabe, te recebeu luz para isso. Só que, às vezes o anjo não vai às vezes fazer isso, cara. Eu não posso me apoiar nessa palavra. Eu trouxe elas para você porque é um exemplo de alguém que era indolente, preguiçoso. Deus estava lá querendo salvar ele, fazendo tudo isso. E às vezes nós nos vemos exatamente nessa situação. E quantas coisas nós sabemos que são prejudiciais para nós, querido, mas nós não fazemos porque nós não queremos o confronto. Porque, sabe, querido, te custa. Arrumar o que está errado te custa. Vai te custar. E às vezes, de verdade, eu não acho que é preguiça. Eu não acho que é preguiça. Ou de novo, eu não acho que é indolência da sua parte. Às vezes procrastinar o que você sabe que você precisa fazer. É que na verdade você faz um cálculo. Você fala, pô, vai me custar mesmo. Eu vou precisar entregar mesmo. É o jovem rico. Ele fez um cálculo mental ali, ele falou, cara, é muita coisa. Eu não vou. Só que esse é o nosso problema. Esse é o ponto. Os nossos olhos estão para o custo, querido, enquanto os seus olhos deviam estar para quanto valem as coisas. Você não deveria ter os seus olhos no quanto custa para arrumar. Porque vai custar. Mas os seus olhos deveriam estar em o que está valendo, o que está em jogo. O que está em jogo. Por que Deus está me pedindo isso? Porque, como eu disse aqui, pode ser tarde demais. Pode ser tarde demais. O perdão que você sabe que está retido e que você precisa liberar, querido. Porque isso te coloca em cadeias, anos de amargura. Sabe? A gente precisa conseguir tomar as decisões que nós precisamos tomar, querido. Nós não podemos ficar empurrando as coisas com a barriga. É quando você vai conversar com alguém que tem problema de casamento. A pessoa ela vem com todos os leques dos problemas do marido ou da esposa.
E na maioria das vezes, sempre a melhor solução é o divórcio. Divorciar. Por que, querido, quer se divorciar? Porque arrumar custa. Arrumar custa. Para você, marido, custa você morrer pela sua esposa. Você não quer morrer. E você não consegue morrer porque os seus olhos estão no custo, não está no valor. Porque você não dá o verdadeiro valor ao casamento que Deus dá. Se você desse o verdadeiro valor ao casamento que Deus dá, você morreria por ela. E a mesma coisa a esposa, querido. Às vezes ela não quer morrer pelo marido, não quer se submeter ao marido, não quer ser uma noiva, não uma noiva rebelde, querido, mas uma noiva, sabe, como a noiva de Jesus, como a noiva adornada de Jesus, melhor assim dizer. Porque tem vezes que a noiva de Jesus se adultera também. Porque te custa ficar quieta, te custa orar para resolver as coisas, te custa edificar a sua casa, te custa um monte de coisa, mas vai custar, querido. E melhor que me custe, porque eu preciso dar valor a essas coisas. Se não sabe o que acontece, a gente perde elas, e na maioria das vezes a gente só dá valor quando a gente perde. É igual quando o filho briga com o pai, e aí um dos dois morre, e aí você vai no enterro, no velório, e você vê o cara chorando e está arrependido, por quê? Porque ele procrastinou o perdão, ele procrastinou a humilhação. Enquanto aquela pessoa estava viva, ele tinha todo o tempo do mundo para ir lá e falar: eu errei com você, eu não podia ter feito o que eu fiz, eu briguei com você à toa, eu discuti com você à toa, eu fui orgulhoso, eu fui egoísta, ou seja lá qualquer coisa. Agora já era, cara. E você tem que depender da misericórdia de Deus para Deus não botar isso na sua conta, porque você teve tempo para fazer, mas não quis fazer, não porque não tinha capacidade de fazer, não porque não sabia o caminho que tinha que trilhar, mas porque não quis enfrentar o custo. Procrastinou. E isso custou. E assim a gente vai conduzindo as coisas. De novo, o casamento é igual quando um casal briga, já sabe das consequências daquilo. E as coisas não vão sendo resolvidas, sabe? Quando você briga com a sua esposa ou vice-versa, e você vai colocando tudo aquilo debaixo do tapete como se aquilo tivesse resolvido. Só que aquilo não se resolveu. Você não sentou na mesa para resolver. E aquilo vai te achar outro dia, cara. Aquilo vai te perseguir outro dia. Então eu briguei com a minha esposa, não tem problema eu dormir com ela brigado, não. Não tem problema. Deixa lá. A gente está tendo essa relação, sei lá quanto tempo, não tem problema, deixa. Eita, mas Jesus falou lá que, Deus falou que Satanás visita pela incontinência. Pô, é mesmo? Não, mas tudo bem, vamos deixar para amanhã. E Satanás vem. Depois a gente não sabe o porquê que as coisas acontecem, querido. E na maioria das coisas não é falta de conhecimento. É porque nós não queremos resolver as coisas. E sabe, esses dias, eu estava cortando grama essa semana e do nada, se eu estava cortando tal, e me veio a Júlia na cabeça, sabe? E eu não sei explicar, mas é um temor, um senso de responsabilidade ali na hora se tomou de mim. Eu falei, cara, Deus amou ela antes de mim. Ele compartilhou comigo a natureza paterna dele e falou assim: seja pai para ela, forme ela. A Bíblia fala que os filhos são heranças de quem? Do Senhor. Eles não são minhas, eles são do Senhor. Eles não me pertencem. Só que a gente educa de qualquer jeito muitas vezes. Porque ainda a gente acha que vai ter tempo para arrumar depois. E tem coisas que vão embora, querido. E não volta mais a oportunidade. A gente tem que viver depois da misericórdia de Deus para arrumar. Como eu estava lendo esses dias, cara, o caráter de uma criança é formado até os 7 anos de idade. Muito do caráter da criança é formado até os 7 anos de idade. Só que é mais fácil eu pegar o iPad e falar assim: tô, filha, passa 3 horas aí com o iPad, do que eu ensinar ela, do que eu gastar tempo nela, do que eu investir tempo nela. Porque isso te custa. Aí depois o tempo passa e coisas acontecem e você fala: poxa, cara, o que aconteceu? Você só procrastinou. Você achou que dava para arrumar depois, ou talvez nem ficou preocupado com isso.
Isso não foi motivo de preocupação para você. E tem coisas, como eu disse, querido, as portas se fecham. Enquanto as oportunidades e as coisas que Deus tem para nós, elas estão aí. E a gente pode estender isso para todas as áreas. Olha para Davi, cara. Davi foi um cara segundo o coração de Deus. Davi tinha tantas qualidades, mas nós sabemos que ele errou. Nós sabemos que Davi errou. Eu gosto Davi, ele tinha um problema com os filhos. Ele talvez não soube corrigir os filhos, lidar com os filhos. E foi aquela situação difícil que a gente vê na Bíblia dos filhos indo contra Davi, se revoltando contra Davi. Vocês lembram da história de Absalão? Absalão fica com raiva de um irmão dele chamado Aminon, um meio-irmão dele chamado Aminon, porque ele estupra Tamar, que era irmã de Absalão. E Absalão demora 2 anos, ele faz todo um plano, uma manipulação, porque ele queria matar Aminon. Ele sabia que Aminon tinha errado. E Davi sabia daquilo que Absalão tinha feito. Davi foi tratar com Absalão? Não foi. Deixa quieto. Vamos empurrar. Para que eu vou resolver isso? Ele que tinha que ser a referência paterna para o filho que tinha errado, que tinha que colocar o filho e falar o que você está fazendo, o que você fez, para onde você está indo, quem você é. Olhe para mim, meu filho. Não, vamos deixar. Aí ele mata Aminon. Num ato de manipulação, ele faz um jantar com todos os filhos do rei e pede para que os seus servos, para quando Aminon estivesse já alegre com o vinho, ele mate Aminon. E Absalão foge. Fica 2 anos longe de Jerusalém. E a Bíblia fala que depois de 2 anos, Joabe percebe que o coração de Davi está se inclinando para Absalão e Joabe faz um plano para que Absalão volte. E Absalão volta e por 2 vezes Absalão tenta entrar na presença do rei, manda cartas e fala assim: eu quero que você me receba, e Davi nega aquilo. Você imagina um pai 2 anos sem falar com o filho, um crente, um homem de Deus. Sabe o que acontece, querido? Absalão se rebela. Absalão, ele faz uma rebeldia nacional, ele coloca toda a nação de Israel contra o seu pai. Porque coisas não foram resolvidas no tempo que eram para ser resolvidas. Porque perdão não foi liberado quando era para ser liberado. Porque não houve ensino, porque não houve correção, porque não houve uma série de princípios dos quais já eram conhecidos, mas foram deixados de lado, porque talvez essas coisas se resolvam depois. Na verdade, a gente precisa amolecer o nosso coração, sabe, querido? Sondar a nossa vida, entender quais os lugares e as atitudes que eu tenho deixado de lado, porque se ainda o juízo e as coisas não aconteceram, é porque ainda dá tempo de arrumar, ainda dá tempo de tomar as decisões corretas, ainda tem o tempo, ainda que você não saiba o que vai acontecer no minuto seguinte, não é nem na próxima hora, é no minuto seguinte, e isso precisa encher o nosso coração de temor. Eu só tenho uma vida, querido, para colocar no coração da Júlia aquilo que eu entendo que ela vai ser. Eu só tenho uma vida para viver essa fé com Jesus e aquilo que Ele tem para mim, para deixar um legado para os meus filhos, para deixar um legado para a minha geração, para obedecer a Deus. Eu só tenho uma vida para fazer isso, porque importa o homem morrer uma só vez, e depois disso vem o juízo. E depois disso vem o juízo. E que a gente tenha temor, querido, porque hoje, melhor seria se a nossa procrastinação só nos afetasse. O problema é quando nós já assumimos algumas posições, e tudo aquilo que nós deixamos de fazer começa a afetar outras pessoas que estão debaixo de nós, os nossos filhos, os nossos, sei lá. Só que a gente é igual a Faraó, irmão, sabe? Deus mandando praga, arrebentando Faraó, arrebentando aquela nação. Ele era o faraó daquele lugar. A gente sabe que Deus pega o coração dele e endurece. E ele não toma as atitudes que precisa tomar porque o Senhor endurece o coração dele. Mas eu não acho que Deus tem endurecido o seu coração. Eu acho que é você quem tem endurecido o seu coração muitas vezes. Sabe? E deixa. Cara, eu fico besta de ver. Você já viu o Êxodo? A segunda praga são a das rãs. Cara, a Bíblia fala que enche de rã. Imagina, nas camas, o povo vivendo de rã.
E aí Faraó vai interpelar com Moisés, falou, pô, olha o que você fez, você encheu de rã minha cidade, tem rã nas camas, tem rã saindo para tudo, você vai abrir o armário, tem rã, nas suas roupas tem rã em tudo. E aí Faraó pede para Moisés, você fala, você pode interceder para a rã ir embora, sair? Aí Moisés fala assim, eu posso, quando que você quer que eu faça isso? Faraó responde para ele assim, faz amanhã. Pô, por que não faz agora? Não, deixa para amanhã. Deixa o povo viver mais uma noite na rã, na praga. Que a praga se assole mesmo. E é lá, querido. E a gente às vezes endurece o nosso coração. E sabe, coisas que são suas, querido. Desculpa, mas tem decisões que são você que precisa tomar. É Esther. Esther era uma escrava, numa terra estrangeira. Deus colocou ela como rainha. E vocês sabem daquele decreto que veio contra os judeus. Ela era escrava. Ela foi colocada como rainha. Por causa da sua beleza, da sua pureza. E aí quando vem o decreto e Mordecai vai falar com ela, é perigoso, né? Vai que ele me mate, porque ninguém pode entrar na presença do rei se ele não chamar. Ele pode me matar. E aí Mordecai fala o que para ela? Fala assim, não pense você, Esther, que por você ser rainha, você vai escapar da morte. Não pense você, porque você vai morrer também. Então não procrastine a sua decisão, você está aí por um propósito, e só você, Esther, pode tomar essa decisão. Eu não posso fazer por você, eu estou aqui como pai, intercedendo por você à porta, mas só você pode tomar essa decisão, Esther. Aí ela fala, é verdade, então vamos jejuar. 3 dias, bota todo mundo de jejum, sem comida, sem água, sem nada, bora jejuar. E a Bíblia fala que depois de 3 dias ela se apresenta ao rei, e o rei estende o cetro de justiça para ela, e fala, pode entrar na minha presença. E só ela podia tomar aquela decisão, ninguém podia fazer isso por ela. Tem coisas que só você pode tomar, cara. Ninguém vai fazer por você, porque está na sua mão, querido, o poder está na sua mão. Deus te deu graça, Deus te deu conhecimento, Deus te deu força, saúde para você fazer essas coisas. E que isso nos encha de temor. Para a gente parar de empurrar as coisas. Porque, de novo, querido, amanhã é tarde demais. Então, obedece hoje, querido, sabe? Ame hoje, perdoe hoje. Aquilo que você não está arrumando com a sua esposa há muito tempo, chega lá na sua casa agora e converse com ela e arrume hoje. Porque não se trata só de vocês, se trata do seu casamento, se trata dos seus filhos olhando e falando assim, aquela ali é a relação de Cristo e a igreja? Ou eles vão precisar vir para a igreja aprender com as outras pessoas? Ou não é melhor eles verem na casa deles? Olha como Cristo trata a igreja. Olha como a igreja se porta diante do Cristo dela. Eu quero um negócio desse daí. E que a gente se encha de temor, sabe? Que a gente não deixe de fazer aquilo que nós precisamos fazer. Que a procrastinação não nos persiga, querido, e não seja um espírito que o tempo todo está sobre nós, do tipo, vamos deixar para amanhã. Amém, gente? Se coloque de pé, querido. Eu estava pensando sobre minha vida de relacionamento com Deus. E não dá, cara. Se você foi chamado para ser intenso com Deus, querido, se você viver no raso com Ele, você vai viver crise após crise. Você vai viver crise após crise e nunca nada vai te satisfazer, querido, porque você não foi chamado para ser intenso. Você não foi chamado para ser raso, você foi chamado para ser intenso com Ele. Você foi chamado para ser conduzido pelo Espírito Santo e não para se conduzir. É igual o rio de Deus de Ezequiel. Você tem que ser igual aquele homem. As águas
que estão nos artelhos, que estão nos joelhos, que estão nos ombros, elas não são suficientes. Ele precisa chegar num ponto em que o rio de Deus o conduz, em que não dá mais pé para ele, porque não é ele quem decide para onde vai. E que assim seja a nossa vida com o Senhor. Você sabe que você tem adiado isso, sabe? Você sabe que a sua vida com Deus e a sua vida de oração não está no lugar que ela precisa estar. E você sempre adia para o dia seguinte. Você sempre adia a sua disciplina de leitura da palavra para o dia seguinte. Você fala, esse ano vai, esse ano eu vou ler tanto, esse ano eu vou fazer tanto, esse ano eu vou orar tanto, esse ano eu vou jejuar tanto, e vai chegando o dia seguinte e nunca vai, e nunca vai, e nunca vai, e nunca vai. É igual dieta, querido, que a gente sempre empurra para segunda-feira. Sabe qual é o problema de empurrar para segunda-feira? É que no ano vão existir outras segundas-feiras. Não é só aquela que existe. Então você chega na segunda-feira, você fala, então eu vou empurrar para a próxima, e depois para a próxima, e a gente faz assim com a nossa vida com Deus. Para que acordar mais cedo para ler, cara? Para que acordar mais cedo para orar? Para que jejuar uma vez por semana, pelo menos? Para quê? Para que essas disciplinas? Semana que vem eu começo esse negócio. E a gente se estaciona em alguns lugares em Deus e nós não conseguimos romper. Deus fala, você não tem noção quantas coisas estão retidas para você. Mas estão retidas não porque os céus estão retidas porque você está retendo. E não porque o Senhor está retendo. Sabe, que a mesma palavra que Deus deu para a igreja de Tiatira, nos tome, querido. Dei tempo para que se arrependesse e que a gente tome isso para nós. Porque o Senhor está nos dando tempo. Tempo, querido. E que você seja, como Paulo falou, eu acho que está em Colossenses, eu não lembro onde está, ele fala assim, que a gente ande não como nécios, ou seja, não como imprudentes, ignorantes, mas que a gente ande remindo o tempo, ou seja, resgatando o tempo, descobrindo qual é a boa vontade do Senhor para nós. E que a gente resgate esses lugares, querido, porque se perdeu muito tempo, e eu posso falar para você que tem coisas que eu fiz que eu perdi tempo, com besteira, perdi tempo com futilidade, perdi tempo com coisas que não era para eu perder, e eu não vou tomar esse tempo de volta. Esse tempo já era, querido, a idade chega, os aniversários passam, e nós vamos ficando velhos, essa é a real, essa é a realidade. E Deus não vai cumprir o propósito para nós porque nós procrastinamos, porque nós empurramos com a nossa barriga, porque nós achamos de alguma forma que essa vida que nós temos para viver, ela nunca vai se acabar. E a gente não sabe o dia que o Senhor vai recolher o suspiro que Ele um dia entregou para você. Você não sabe. Então invista o seu tempo da forma certa. Saia de cadeias que você está se colocando. Confesse os seus pecados, querido. Quando Davi ele peca, ele fica um tempo, querido. Ele fica 9 meses pelo menos guardando aquele pecado, tentando se livrar de tudo e quanto é jeito do erro dele. Manda matar Urias, coloca Urias lá. Ele tentou de todos os jeitos fazer com que Urias se deitasse com Betseba, para que aquele filho caísse na manipulação e todo mundo entendesse que era filho de Urias. E não deu certo, ocultando o pecado, não confessando o pecado para não ser curado. E vão me empurrando com a barriga. Até que se passa praticamente 9 meses, porque só depois que aquele menino morre que ele se arrepende. Natã vai na casa dele e fala assim, olha o que você está fazendo. Usa de uma metáfora, de uma parábola. E vira para Davi e fala assim, você é esse cara, Davi. E só depois disso ele se arrepende. Aí, sabe o que acontece? O menino morre, não sei se o menino ia morrer. Talvez se ele se arrependesse lá atrás, não sei. Talvez todas as coisas que Davi sofreu, tudo aquilo que ele havia feito em oculto dos filhos, depois se deitando com as suas concubinas, para todos verem, porque foi o que o Senhor falou, aquilo que você fez à oculta, eu vou fazer à luz do dia. E se ele se arrependesse lá atrás? Eu não sei, talvez poderia ser diferente. É exatamente nesse momento que Davi escreve o Salmo 32 e 51. Salmo 32, quando ele fala, enquanto calei os meus pecados, os meus ossos, ele fala, se tornaram como sequidão de estio. Ele ouviu o meu bramido, o meu gemido todos os dias. E aí depois ele declara assim, mas o meu pecado não mais ocultei.
A minha iniquidade não deixei mais em oculta, e o Senhor me perdoou a iniquidade do meu pecado. Mas ele precisou de um tempo para perceber tudo isso. Ele sofreu meses, ele sofreu muito tempo, porque ele procrastinou isso. Porque é difícil confessar pecado, porque é difícil dizer para os outros o lugar em que você está e aquilo que você está fazendo. É difícil, querido, mas te custa sim. Mas você não deve olhar para o custo, como eu falei, você deve olhar para o quanto vale, o que está em jogo é a sua vida, a vida dos seus filhos, a vida do propósito de Deus, a vida do ministério que Ele te entregou, a vida de pessoas que Deus pretende que você toque ao longo da sua vida, que você nem sabe quem são, mas Ele entende e você precisa tocar elas. E tudo isso não é Satanás, querido, tudo isso não é demônio, tudo isso é nós, somos nós, é a procrastinação das nossas decisões, é o adiamento daquilo que nós precisamos fazer. E oxalá que a gente se livre disso, sabe, que não para segunda-feira, querido, mas que no dia de hoje a gente já tome as atitudes que precisa tomar, a gente faça as coisas que a gente precisa fazer. Amém, gente? Espírito Santo, em nome de Jesus, Deus, o Senhor sabe que eu tentei da melhor forma, Pai, expressar aqui, Senhor, aquilo que tem me incomodado, Senhor, aquilo que o Senhor tem falado comigo, Senhor, aquilo que me tem feito, Senhor, muitas vezes me colocar em lugares escuros, Pai, com medo, Espírito Santo, de ter se perdido muito tempo, Senhor, e que o Senhor tenha misericórdia de nós, Pai, que o Senhor tenha graça sobre as nossas vidas, de verdade, Espírito Santo, que a gente possa, e que o Senhor nos dê a oportunidade de, como falamos aqui, de remir o tempo, Senhor, de resgatar o tempo perdido, de aprendermos com os nossos erros, Senhor, e não mais adiarmos o que precisamos fazer, Senhor, não mais empurrarmos com a barriga aquilo que precisamos fazer, Senhor, muitas vezes transferindo responsabilidades, muitas vezes colocando sobre o outro decisões que nós temos que tomar, mas esperamos no outro isso, Senhor, porque é mais fácil quando o outro faz, é mais fácil quando o outro diz, porque de alguma forma nós aliviamos a nossa consciência, Senhor. Mas Pai, que o Senhor tenha misericórdia de nós, Deus, que o Senhor nos ajude, Espírito Santo, que o Senhor nos ajude, que esse espírito não nos persiga, Pai, que essa tentação não nos tome mais a ponto de se virar pecado, Deus, a ponto de se virar rebeldia diante do Senhor, Pai. Sim, Espírito Santo, sim, Senhor, que o Senhor nos ajude, Pai, que o Senhor nos ajude a andarmos em sincronia com o seu tempo, porque não adiamos as coisas, porque o que está acontecendo na nossa vida é tempo do Senhor, Deus. Em nome de Jesus, Espírito Santo, que o Senhor nos dê da sua graça, da sua misericórdia, que o Senhor tenha perdão dos nossos erros e pecados, Pai, de fato e em verdade, que o Senhor abra os nossos olhos, que o Senhor fale com pessoas aqui, Senhor, de forma individual, cada um na sua história, nas suas circunstâncias, Senhor, mas que o Senhor comece a trazer agora, Senhor, luz, entendimento, Senhor, conhecimento, Senhor, para pessoas aqui de coisas que elas estão vivendo hoje que não tem a ver com o Senhor, mas tem a ver com a procrastinação da vida delas, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, Espírito Santo. Que o Senhor nos dê da sua graça, Pai. Nós dependemos de Ti, Senhor. E que Tu sejas o Senhor da nossa semana, Pai. Que Tu sejas o Senhor dos nossos dias, Deus. Que Tu sejas o Senhor das nossas atitudes, das nossas escolhas, que Tu tenhas o governo, Senhor. Sim, Espírito Santo, que Tu tenhas o governo, que Tu sejas o primeiro, que a gente Te priorize, Espírito Santo, o tempo todo. Em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus. Nós Te agradecemos por tudo, Pai, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que ainda o Senhor vai fazer, Deus. Em nome de Jesus, Deus. Amém, Senhor.